1 Samuel capítulo 6, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: e assim fizeram, pegaram 2 vacas com cria, diga assim, 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral, colocaram a arca do Senhor na carroça, e junto dela, a caixa com os ratos de ouro, as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça, ofereceram as vacas como oferta ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e a tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocausto e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades dos filisteus, que pertenciam a 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como as dos povoados do campo. A grande rocha, sobre a qual puseram a arca do Senhor, é até hoje uma testemunha no campo de Josué, em Bet-Semes. Amém? Senta, por favor. Preste muita atenção. Se você está em casa, eu tenho feito esse convite, você tem a oportunidade de ser mais perspicaz do que a gente, pegar a sua caneta, escrever a mensagem. Projeta para mim, se vocês puderem, a Arca da Aliança. Eu quero explicar para vocês. Eu sei que parece um texto meio sem sentido, meio sem lógica, mas eu quero tentar explicar em poucos minutos o contexto da história, para que você entenda o que é que a Bíblia está dizendo. O que aconteceu nesse tempo de tão importante? Guarde bem isso. Para que você entenda essa mensagem, eu preciso começar explicando para alguns o que é esse objeto de ouro. Esse objeto de ouro, quem recebeu, se vocês puderem projetar na mídia, para quem está em casa também, pegar essa imagem, quem projetou, quem fez o projeto da Arca da Aliança, a Arca da Presença, foi o próprio Deus. Durante uma quarentena de Moisés, no Monte Sinai, Deus deu alguns presentes a Moisés. Deus deu a revelação de alguns presentes a Moisés. E a primeira grande revelação que Deus dá a Moisés é, sem dúvidas, o desenho da Arca da Aliança. Deus estava dando um objeto a Moisés e dizendo: aonde vocês forem, coloquem essa arca na frente. É claro que Moisés recebeu no Monte Sinai as tábulas da lei, os 10 mandamentos. É claro. Mas a arca se torna um grande objeto tão precioso no Velho Testamento. Se você for ler Êxodo capítulo 14, você vai ver que quando o povo de Deus saiu pelo Mar Vermelho, a Bíblia diz que um anjo ficou atrás do povo, defendendo eles de Faraó, dos carros, dos cavalos, dos cavaleiros. Mas ali no Sinai, no deserto já, a caminho de Canaã, Deus diz assim: olha, Moisés, coloca a arca na frente, e toda vez que a nuvem se mexer, os levitas vão pegar a arca, e vão começar a caminhar com a arca.
Dentro da arca haviam alguns elementos sagrados: as tábuas da lei, a vara de Arão que sempre florescia, o maná que descia do céu. E a arca era o maior simbolismo da presença de Deus no Velho Testamento. Eu quero explicar isso para quem nos visita entender o que eu quero pregar. Se você for ver na tampa dessa arca, há um propiciatório, onde 2 anjos ficam com as asas de frente um para o outro, e Deus fez uma promessa, que entre as asas dos anjos, Ele desceria com a sua presença. Veja, Deus estava dando um recado muito claro para Moisés. Moisés, lá no Egito, na saída do Egito, eu coloquei a minha presença atrás de vocês, para que vocês marchassem em segurança. Mas agora, nessa caminhada rumo à terra prometida, eu não vou mais andar atrás de vocês. Eu quero ser o número 1. Eu quero estar na frente de todas as batalhas. Se vocês derem um passo enquanto a nuvem se mexe, eu quero andar primeiro. Sabe qual é o recado que Deus está dando para a gente nessa noite? Negócio, eu quero andar com a minha presença na sua frente, e enquanto eu andar na sua frente, pode se levantar o que for, eu vou garantir a tua vitória. Bate e diz assim: a presença de Deus tem que ser o número 1 da minha vida. Incrível, porque no templo, no tabernáculo construído no deserto, haviam alguns ambientes. Então esse templo se mexia, esse tabernáculo se mexia. Se a nuvem começasse a andar, era Deus dizendo: juntem a arca e caminhem. Então aqueles construtores desmontavam o templo e seguiam pelo deserto. Mas dentro desse tabernáculo, desse templo, haviam alguns ambientes. O primeiro era o átrio. E no átrio mulheres poderiam vir, crianças poderiam vir, mas pessoas doentes não podiam. Homens vinham no átrio, mulheres vinham no átrio. E se eu fosse escolher, para que você entenda, o átrio é como se fosse dessa cadeira para lá. Então, havia um outro ambiente, fechado por cortinas. E esse ambiente ficava entre a cadeira e o altar. E nesse ambiente homens podiam vir. Mas havia um ambiente sagrado, que ficava do altar para cá, fechado também com uma cortina. E o nome desse lugar era Santo dos Santos, aonde só um sacerdote puro, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, poderia entrar e apresentar ofertas ao Senhor diante da arca da presença de Deus. Aquele povo cuidava da presença, eles valorizavam a presença. Pensa num povo que zelava pela arca, e Deus dizendo para eles: eu quero ser o número 1 da sua vida. Eu quero deixar aqui, ó, é muito fácil de entender. Deus quer ser o número 1 da sua vida. Talvez você tenha colocado Deus em segundo lugar. Essa mensagem vai fazer um rebuliço na sua cabeça nessa noite, porque Deus está gritando para o mundo: chega de eu ser deixado na segunda página da sua internet, chega de eu ser deixado no momento que você acha que tem que vir no culto. Eu quero ser o número 1 em todos os momentos da sua vida. E enquanto eu for o número 1, enquanto você zelar do Santo dos Santos, do lugar sagrado, do lugar onde a minha presença vai estar, eu vou fazer as coisas cooperarem a teu favor. Não sei, você já deve ter passado por isso, por um momento de você pensar em fazer uma coisa, e quando você pensa em fazer, Deus já está movendo tudo para dar certo. Há momentos na vida da gente que a gente pensa e Deus faz acontecer. E olha que história linda. Eu poderia ficar falando só sobre a arca hoje, mas a arca ficou no meio do povo de Deus até o tempo de um sumo sacerdote chamado Eli. E Eli
era um homem sentado numa cadeira. Sentado numa cadeira, um sacerdote sentado numa cadeira. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, que todas as vezes em que ele aparece na história, ele está sentado. Veja bem, quando Ana entra dentro do templo para falar com Deus, gemendo e chorando, o sacerdote está sentado. Seus filhos, Rofini e Finéias, começam a pecar contra o Senhor. Então os filhos de Eli começam a vir nessa posição do templo e comer as frutas, as ofertas. Começam a ter relações com as mulheres dentro do templo. E aonde é que está o sumo sacerdote? Sentado na sua cadeira. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de Eli, fala dele como um homem sentado. Todas as vezes que a Bíblia fala de Eli sentado, é Deus falando para mim e para você. Existem muitas pessoas sentadas numa cadeira de passividade. O pecado está acontecendo, eles estão na passividade. A coisa está acontecendo da forma mais esdrúxula possível, eles estão na passividade. Deixa o certo para depois. Eu só tenho uma vida, a gente só vive uma vez. Eu só vou fazer isso uma vez. É só um beijinho, é só uma pegadinha, é só uma mensagenzinha, é só uma escapadinha fora da autoridade que Deus colocou na sua vida. Sentado. Quantas coisas passam a dar errado na nossa vida porque Deus encontra a gente sentado. Deus olha para baixo e diz: cadê o meu servo? Sentado. Cadê minha serva? Sentada. Então escute, se você está sentado na sua cadeira, na cadeira da passividade, achando que tudo que está errado está certo, escuta o que eu vou falar para você. Escute. Rofini e Finéias começaram a fazer tudo que é errado dentro do templo. Sabe o que Deus disse? Eu vou tirar a minha presença desse lugar. Porque quem não cuida da presença de Deus perde ela. E eles vão para a guerra contra os filisteus. E eles começam a perder a guerra. E sabe o que acontece na perca dessa guerra? Rofini e Finéias diz assim: diga para o meu pai que mande a arca do Senhor para cá. Porque sempre que a arca chegava, o povo de Deus vencia. Só que Deus não tem compromisso com o pecado. Então foi só a arca, não foi a presença. Quanta gente me assistindo pela internet agora, que está com a Bíblia aberta na empresa, e acha que porque está com a Bíblia aberta na empresa, as coisas vão dar certo. Escuta, se você não valorizar a presença de Deus, e fizer dela o número 1 da sua vida, pode ter 50 Bíblia aberta, vai continuar dando tudo errado. Rofini e Finéias são mortos. E sabe o que acontece com Eli sentado na cadeira? Alguém entra correndo no templo e diz assim: Eli, teus 2 filhos morreram. O que Eli estava fazendo? Como é que ele estava? Ele estava sentado. A Bíblia diz que ele caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço. Está entendendo por que a cadeira da sua vida às vezes estrala? Você tem que dizer hoje: Deus, chega, eu não tenho mais pacto com coisa errada. Pior do que isso, a mulher de Finéias estava grávida, ela entra em trabalho de parto e nasce uma criança dentro do templo, e ela diz assim: o nome desse menino vai ser Icabode, que significa foi-se embora a presença de Deus. A coisa mais triste de uma família, irmãos, é quando a presença de Deus vai embora de uma casa. A coisa mais triste da nossa vida é quando a gente olha e diz: Icabode, foi-se embora a presença de Deus. A grande pergunta: e para onde foi a arca? A arca foi levada pelos filisteus. Eu estou fazendo essa introdução aqui para que quem nos visita consiga entender.
Os filisteus pegaram a arca do Senhor e levaram para uma de suas cidades. Sabe o que eles fizeram com a arca de Deus? Colocaram dentro de um templo de um deus chamado Dagon. Dagon era um deus com uma cauda de sereia, com as mãos estendidas. Segundo o costume dos filisteus, Dagon era o tipo de Deus que ajudava a trazer prosperidade sobre a terra. E eles colocam a arca de Deus de frente para Dagon. E se você for olhar o capítulo 5 de 1 Samuel, você vai ver que eles deixaram uma madrugada e na outra manhã, Dagon está caído no chão, diante da arca de Deus. Eles correm lá e dizem: ai, Dagonzinho, desculpa, Dagonzinho. E levantam Dagon diante da arca de Deus e vão dormir. E no outro dia, Dagon está no chão de novo, com a cabeça quebrada e com as mãos quebradas diante da arca de Deus. Talvez você diga assim para mim: pastor Gessé, eu não tenho ideia de como retirar o Dagon da cachaça da minha casa. Eu não tenho ideia de como vencer o Dagon dos vícios na vida do meu filho. E eu sou mensageiro de Deus para dizer para você: sabe o que está faltando? É a arca do Senhor, que está à nossa disposição nessa noite, entrar dentro da nossa casa. E se a presença de Deus entrar dentro da nossa casa, não existe ídolo, não existe nada que possa ficar de pé diante da presença desse Deus. Não é assim? Levanta sua mão e diz assim: Deus está destruindo Dagon na minha vida. Quem recebe essa palavra, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. E eles insistiram em ficar com a arca ali. Sabe o que aconteceu? Deus mandou uma praga de ratos para as cidades dos filisteus. Imagina você estar dormindo e rato começar a subir. As irmãs adoram o rato. Mas não é esses camundongos, é ratão mesmo, assim, ó, peludo, fedido. Vocês querem brincar com a minha presença? Então tá bom, vai lá, rataiada. Irmão, rato é um bicho feio de olhar, que dirá se acordar de noite. Imagina acordar de noite, dar uma abridinha no olho, se olhar, tem um ratinho do seu lado dizendo: a paz do Senhor. Imagina, as mulheres iam amar aquele bafinho do rato, bafinho de queijo. E o povo achou que era brincadeira. Sabe o que Deus fez? Deus mandou úlcera, tumor. Imagina, dorme todo mundo com nojinho dos ratos, no outro dia está todo mundo podre. Sabe o que os espertos fizeram? Vamos tirar essa arca daqui, vamos mandar para outra cidade. Vai para outra cidade. E os ratos foram juntos, e os tumores foram juntos. Então eles se reuniram com 5 príncipes e disseram assim: quer saber? Aqui eu vou começar a pregar, irmão. Você está vivo, diga amém. Você me entendeu até aqui, diga aleluia. Senão eu começo, não tem problema. Eles olharam um para o outro e disseram: o que nós vamos fazer com essa arca? Pega 2 vacas que deram cria, bota lá para mim, por favor, porque eu vou dar o título para essa mensagem agora. Levanta sua mãozinha bonita e diga assim: ó, 2 vacas. É isso que eu vou pregar. Tem 2 vacas que é mais crente que tu. E eles pegaram 2 vacas e disseram assim: se Deus quer a arca dele de volta, então essas vacas vão ter que levar. Eita, alguém aqui já lidou com vaca alguma vez na vida? Eu sei que o senhor já. Responde para mim: tem coisa mais bruta do que uma vaca que acabou de dar cria? Não tem.
que essas duas vacas ensinam para a gente? Ninguém foi levar a arca. Eles botaram em cima da carroça para as duas vacas levar. E o que a Bíblia diz? Que as duas vacas andaram direitinho, não se desviaram nem para a esquerda e nem para a direita, deixaram as crias mugindo e foram até a grande rocha em Bet-Semes. O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Escuta, primeira lição dessas duas vacas para ti que está em casa. Pelo amor de Deus, se tu não compartilha, manda para alguém agora, que vai ser a tua oportunidade de falar para essa pessoa: tu tem uma vaca que mora dentro de ti. Escute, primeira lição: a presença de Deus dominou a natureza selvagem dessas vacas. Eu vou repetir, porque Deus falou comigo há quase 2 horas da manhã. Levante sua mão e diga assim: ó, o Espírito de Deus dominou a natureza selvagem dessas vacas. O que a natureza selvagem dessas vacas ia fazer? Quebrar a carroça, ficar braba, dar coisa em todo mundo, ir lá indignada, dizer: minhas crias estão no celeiro. E o que elas fazem? Elas andam. Escuta o que eu vou dizer a você. Elas podiam sair correndo para qualquer lugar, porque é bem coisa de desesperado correr para qualquer lugar, mas elas caminharam dominadas pela presença de Deus. Por que tu está pregando isso, pastor? Porque todo mundo tem uma vaca braba dentro de si. Diga assim comigo: é verdade. Não dá para ver você rindo atrás da máscara, né? Ai. Vai ter umas Nelore que vai tomar laço hoje. Está na Bíblia? Romanos capítulo 7, o que o apóstolo Paulo disse? Miserável homem que sou, quem vai controlar essa minha natureza? Só acredito se Jesus falar assim. Me ajuda aí. Jesus disse assim, ó: na verdade, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é vaca braba. A carne é vaca braba. Se você ler Gálatas capítulo 5, você vai ver uma guerra entre as obras do Espírito e as obras da carne. Sabe quando é que essa guerra termina, irmão? Só no céu. Natureza braba. Você tem uma natureza difícil. Não, eu sou a coisa mais linda eu sou a 8ª maravilha do mundo, pastor. Não, pastor, eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vivi assim. Gabriela. Já viu os crentes assim? Eu nasci assim, eu cresci. Eu não mudo. A Gabi falou ali, eu acho que eu não. Recebe essa palavra, você tem que lutar contra a sua natureza. Você tem que brigar contra a sua natureza. A vaca braba vai querer mugir aí dentro. Você não é a coisa mais santa da terra, eu não sou a coisa mais santa da terra, nós temos limites. Sabe, Deus falava muito forte comigo hoje. Hoje eu fiz uma coisa diferente.
Hoje eu bati meu recorde. Hoje eu pedalei 50 quilômetros, irmãos. E quem pedalou comigo fez uma aposta: tu não vai conseguir parar de pé na hora do culto. Cá estou eu. Sabe o que Deus me disse ali? Eu dobrei meu joelho para orar e disse: Senhor, ai, 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 ui, ui, ui. E o Espírito Santo se fica tranque. Que a natureza da vaca braba tem que ir embora para que a natureza do Espírito apareça. E eu disse: então o Senhor vai me manter até o final do culto? O Espírito Santo disse: sim, porque a mensagem é mais poderosa do que o mensageiro. Entendeu? Você tem que brigar contra a sua natureza. Eu estava lá pedalando, irmãos, estava doendo tudo. Eu estava dizendo: ai Jesus, que guerra contra meus músculos. Aquela hora que você se arrepende de comer picanha, a gordura da picanha, se arrepende de comer corinho de galinha. E Deus me disse: está vendo, é natureza. Você tem que lutar contra a sua natureza. Eu sou mensageiro de Deus para dizer para você: você pode vencer a sua natureza difícil. Mas tem que lutar. Vamos falar uma coisa bem terrível aqui. Você topa falar isso? Sei lá, se com a mão levantada, se com os pés levantados, se com o coração de pé, mas diga para Deus assim agora, diga assim: Senhor Jesus, se o teu Espírito controlou natureza selvagem dos animais que são irracionais, então o Senhor pode controlar minha natureza. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Louvado é o teu nome, Senhor. Você que está em casa aí, sabe por que a sua família está sofrendo? Porque você tem uma natureza de vaca braba. Você não quer parar de beber, você não quer parar de mentir, seu mentiroso. Você tem que lutar contra a sua natureza. E quando o seu espírito for mais forte do que a sua carne, a sua casa vai se transformar no pedaço do céu aqui na terra. É a sua natureza que manda você gastar o dízimo. Você tem que lutar. É a sua natureza que manda olhar site pornográfico. É a sua natureza. Você tem que lutar contra isso. Tem gente perdendo tudo que Deus deu, porque não controla a vaca braba. Eu estou te dando um alerta, porque se você for um Eli, Deus vai quebrar a sua cadeira, e você vai se machucar. Primeira lição dessas duas vacas: Deus controlou a natureza selvagem dessas vacas. É tão bom pegar esses elementos da natureza para falar, né? Eu tenho a notícia para te dar. Deus está doidinho para pegar o controle da sua vida hoje. Você que está em casa aí, Deus está doidinho para que você termine essa mensagem na frente da sua TV, dizendo: Deus, tem misericórdia da minha vida, me transforma. Segunda lição, e para mim essa aqui é a mais difícil. A sua Bíblia e a minha Bíblia dizem nesse texto que a gente leu, que as duas vacas não olharam nem para a esquerda e nem para a direita, olharam só para frente. É difícil deixar os bezerros chorando. Eu estou falando isso para vocês com o maior amor, mas existe gente que vive olhando para trás. Quando eu era jovem lá em Barbacena, a vida era minha, ó. Tranqueira, natureza selvagem, muda, encrenca. Era a sua hora, marido, chamar a mulher e dizer assim: tem uma vaca braba que mora aí, sem ela ficar braba. Tem gente que vive olhando, sabe, as vacas não olharam para trás, mas tem gente que vive olhando para a mágoa do passado.
Sabe o que é perdão? É olhar para a cicatriz e dizer: já não dói mais. Isso é perdão. Perdão é tratar o agressor com um golpe de bondade, não é ficar fazendo cara de nojo. Isso é pecado. Jesus chamou Judas de meu amigo. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus era falso? Não. Não. É porque Jesus considerava Judas amigo. Mas Judas considerava Jesus uma moeda de troca. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que acreditam e são salvos. Na pandemia, quem é você, o que retrocede? Hã? O que retrocede? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que acreditam e são salvos pelo poder de Deus. Tem que valer isso para a nossa vida, irmãos. Tem que valer. Escuta, para que você me entenda melhor sobre o que essas vacas fizeram. A Bíblia, a sua e a minha, fala de um casal chamado, o nome do marido era Ló. A sua esposa nem fala o nome dela porque ela pisou no tomate. Deus chegou em Ló e disse assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, pega a tua família e vai embora, eu vou mandar 2 anjos, para pegar na tua mão e na mão da tua mulher, e vocês vão, para a terra que eu vou mostrar, e eu vou salvar vocês. Escuta essa lição. 2 anjos pegaram a mão deles, 2 anjos, um na mão de cada um, olha que bonitinho, e sabe o que a mulher de Ló fez? Ela olhou para Sodoma e Gomorra, ela ficou olhando para trás, e virou uma estátua de sal. Por que ela olhou para Sodoma e Gomorra, pastor? Porque você só olha para onde você está apaixonado. Você só olha para onde você está apaixonado. Se você for apaixonado pela mágoa, você vai viver olhando para lá. Não, eu não. Eu não. Você for apaixonado pelo pecado, você vai viver olhando para lá. Pode vir Deus e pegar na sua mão. A mulher de Ló terminou a história dela e o futuro que Deus tinha, porque desprezou o destino que Deus queria dar, porque ela queria viver no passado. Escuta, olha para minha cara, eu tenho um monte de defeito, irmãos. Eu tenho um monte de defeito. Mas se tem um defeito que eu não tenho na minha vida, foi de ter olhado para trás um dia. Eu não gosto de ficar falando da minha vida. Quer saber da minha vida, tem que sentar comigo, eu conto tudo. Mas escuta o que eu vou falar para você. Deus me arrancou de dentro da casa dos meus pais. Me arrancou para passar fome. Fome. Está lá atrás o Rodrigo, toca violão aqui, para quem está nos assistindo em casa, que andou vários lugares comigo, a 1000 quilômetros de casa, para não vender um CD. Minha mãe chegou para mim um dia e disse assim: Deus me deu uma visão a teu respeito. E eu disse: eita, manda ver. Ela disse assim: eu vi um moedor de cana, eu vi uma cana, e ela saía só o bagaço do outro lado. Eu disse: uai, que revelação é essa, mãe? Ela disse assim: o que Deus lhe disse? Eu falei para ela, ela disse que você é a cana. Eu trabalhava numa boa empresa, eu tinha um bom salário, nunca fui burro, só tive as orelhas de burro, mas o resto não. E nós tínhamos um irmão na igreja. Pensa aqueles crentes xiita, sabe aqueles caras xiita, eles dormiam de terno com medo de Jesus voltar e eles ficar, que terno era roupa de crente naquela época, né? E ele chegou em mim e disse assim: Deus me deu uma revelação a teu respeito. Eu disse: ai Senhor, que não seja a cana e o moedor.
Deus me mostrou que vai achatar você. Eu vi um lagar e um homem de pé muito grande pisando uva no lagar. E eu disse, me explica. Ele disse, você era uva. Eu perdi tudo. Tudo. Sabe o que Deus fez comigo? Me tirou da onde eu morava, da casa dos meus pais, de um altar onde eu cantava e acontecia para 2.000 pessoas, e me levou para uma cidade, uma metrópole, megalópole, chamada Rodeio Bonito. E meu pai bateu nas minhas costas e disse assim, vai Cana, lá tem uma igreja nossa, e debaixo do tapete, no porão da igreja, tem a chave, abre e fica lá. Irmãos, quando eu cheguei lá, o pastor tinha dado um cambal na cidade. Graças a Deus vocês não têm esse problema, porque eu não devo uma vírgula para ninguém. Pode andar por aí e perguntar, meu pastor te deve? Se disser que sim, pague a conta, não fale de mim. Vai que serve para ti também que não é batizado, está dizendo assim, eu não sou membro dessa igreja. Faz o bem por alguém, ora. Pensei, vou chegar lá, vou encontrar uma igreja bombando. Encontrei só problema. Tão grande o problema, que eu cheguei naquela casa, abri a porta, tinha chegado num ônibus da Metista Tour, 7 horas da manhã. Eu cheguei, dei um tapa no galo e o galo cantou. Eu entrei na porta e tinha uma cama e um chuveiro. Tinham cortado de navalha o colchão, e era aquela cama de ferro que quando você deita, se você se mexe faz um uec. O chuveiro era a válvula. Vocês já viram TV a válvula? Alguém aqui, né? Os jovens já viram, né? Mas chuveiro a válvula era... Pensei, uai, vai dar banho quentinho. Demorava 15 minutos para esquentar. Quando chegou meio-dia, eu descobri que eu tinha fome, tinha que comer. Como é que um evangelista que chega numa cidade e não tem nada vai comer? Tem que bater na casa dos crentes. Saí por rua por rua, dizendo, vocês sabem onde é que tem um membro daquela igreja ali? Depois eu fui descobrir que muitos dos irmãos que disseram que não conhecia ninguém eram membro da igreja, só tinham vergonha. Aí me disseram assim, ó, tem umas ruas aí, ó, tem uma irmã chamada Maria Save. Talvez a Denise Save, a filha dela, está me assistindo. E eu corri na casa da irmã Maria, bati na porta da casa da irmã Maria, e a irmã Maria veio para fora. Eu disse, paz do Senhor, irmã Maria. Me falaram que tu é membro do Brasil para Cristo. E o marido dela juntou-lhe de um facão e veio raspando. Chá, chá. E eu pensei, agora eu virei cana mesmo. Eu não sabia se eu corria, se eu gritava, o sangue de Jesus tem poder, se eu pedia perdão pelos meus pecados, é chegada a minha hora. Eu não sabia se eu dizia, está consumado. A única coisa que veio na minha cabeça é assim, irmão, eu tenho só fome, só me dá comida. Aquela família me deu o que eles tinham para comer. Aquele homem pescava cascudo no rio da Várzea e trazia toda manhã cascudo frito e me dava um tomate da horta deles. 15 dias eu comi peixe e tomate, de manhã, de tarde e de noite. De manhã era crocante, de tarde era uma coisa, de noite era pochaca. E eu disse, Deus, me tira daqui. Trabalhamos até empossar um outro pastor lá, levantamos a bola da igreja, e eu disse, agora eu vou bombar. Deus me levou para outra prova. E assim, irmãos, eu rodei o Brasil. Eu fui para fora do Brasil. Eu chegava nos aeroportos, eu via os aviões e dizia, uai, que coisa boa. Mas quando eu chegava nos lugares, era só tribulação. Eu tenho defeito na minha vida, mas se tem uma coisa que eu nunca fiz, foi olhar para trás. Quando eu cheguei aqui em Sarandi, minha família sentou e disse assim, nós vamos te dar um terreno, casa com aquela e vem para Palmeira. E a gente tinha feito um desafio com Deus.
Nós oramos, e Deus falou com nós, que era para mim vir embora. Então eu casei e vim embora para cá. E eu não passei fome, porque meu sogro e minha sogra chegavam lá, sei lá como, com sacola de comida dentro da minha casa. E 1 ano e meio, eu fiquei dentro do apartamento, sentindo dores horríveis no meu corpo, quase num estado de depressão, porque eu tinha deixado tudo para trás para vir para o nada. No dia que assaltaram o Banco do Brasil aqui, naquela noite tinha helicóptero voando, eu estava na sala chorando, eu disse: Deus, o que tu quer comigo aqui? E Deus me disse: não olhe para trás, porque o teu destino glorioso está depois dessa porta chamada medo. Continua, eu tenho uma obra para fazer na tua vida nessa cidade, continua. Eu nunca olhei para trás. Escuta, em 3 anos e pouco, muita gente me deu as costas, eu não olhei para trás. Em 3 anos e pouco da igreja, gente me bateu, me surrou, falou mal de mim, eu não olhei para trás. Nesse tempo, eu prego, faço minhas lives, faço os cultos, incentivo todos os ministérios da igreja. Tem gente que faz corpo mole para mim, e eu não olho para trás. Sabe por quê? Quando Deus domina a nossa natureza, uma das coisas que Deus controla é o nosso pescoço. Eu estou incentivando você em nome de Jesus. Você está em casa, eu estou incentivando você. Firma o seu pescoço, firma os seus olhos, mesmo que tudo dê errado, olhe para frente. O seu destino glorioso já está diante dos seus olhos. Não olhe para trás, não pare a caminhada. Talvez alguém venha aqui dizendo assim: a última vez que eu vou na igreja, alguém que ligou a live por acaso. Não olhe para trás. Eu vou acabar. Primeiro, Deus controlou a natureza selvagem daqueles bichos. Deus quer controlar a minha natureza selvagem. Segundo, eles não olharam para a direita nem para a esquerda, eles foram até a grande rocha. Terceiro, diga assim comigo: no fim de tudo, a vida delas virou uma oferta na presença de Deus. Projeta para mim Romanos capítulo 12, versículo 1. Elas andaram até chegar na grande rocha e viraram oferta lá. A Bíblia diz: portanto, irmãos, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Sabe o que Deus quer? Sei que você vai ofertar depois, mas irmão, a maior oferta da sua vida é a sua vida. Ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.